Investidores, Bitcoin está sendo cotado a 26.590 dólares. Nesse vídeo a gente vai fazer uma análise de comportamento de preço do Bitcoin. Vou colocar para vocês quais são as minhas perspectivas para curto, médio e longo prazo. A gente vai dar um giro aqui também em algumas informações relacionadas ao halving do BTC e os seus efeitos no preço do Bitcoin. E vou levantar aqui uma questão em relação a uma possível manipulação que a gente ainda pode ver esse mercado sofrendo, talvez nesse último trimestre do ano. Enfim, vamos dar um giro aqui também ainda nesse vídeo para falar sobre isso. Vamos começar falando da nossa análise de comportamento de preço. Antes eu quero convidar você que é novo a se inscrever para que você possa continuar acompanhando a atualização destas análises, certo? E o Bitcoin, investidores, aqui no time frame diário, desde lá do dia 13 de julho, já faz tempo, né? Ele está deixando topos descendentes, né? A gente consegue ver, ó, que ele deixou um topo lá em 13 de julho, depois deixou um outro topo lá em 8 de agosto, um outro topo lá em 29 de agosto, deixou um topo aqui, ó, nesses últimos dias, 19 de setembro, que pode ser também um topo descendente, né? Então o preço do Bitcoin vem sofrendo pressões aí que estão o levando a renovar as mínimas desde aquele topo do ano que foi formado em 13 de agosto, e a gente vê as mínimas se renovando também, né? Bitcoin chegou a fazer uma mínima aqui já nesse segundo semestre aqui na casa dos 24.900 dólares, testando aquela região bem importante dos 25, 24 mil dólares, né? Que nós já havíamos aqui feito uma leitura de que não seria uma região fácil para o Bitcoin romper, né, para baixo. E de fato isso vem se concretizando. O Bitcoin testou esse nível lá em junho, depois passou todo esse período de tempo praticamente aqui de 17 de agosto até 12 de setembro testando também aqui a região dos 24, quase 25 mil dólares e não conseguiu ainda efetuar esse rompimento. Nessas últimas semanas aqui, ó, Bitcoin ele se projetou para cima no dia 29 de agosto com bastante autoridade, bateu na média de 200, né, do diário, e logo sofreu uma rejeição bem importante. A gente viu que o Bitcoin voltou a se recuperar aqui, ó, nesses dias aqui entre 11 de setembro e 19 de setembro, mas aí a gente já começa a ver candles que revelam uma certa autoridade, levando o preço do Bitcoin para baixo novamente e formando esses topos descendentes. Então, de fato, o market momentum para o Bitcoin nesse segundo semestre é bearish, né? Nós deixamos aquela perspectiva de alta que a gente tinha, apesar do Bitcoin ainda preservar essa tendência de alta quando a gente olha o gráfico de candlestick no time frame diário e semanal. Tá? Deixa eu só migrar aqui, colocar nesse gráfico que tem um histórico maior, e a gente vê que o Bitcoin tem esse comportamento de retestar mínimas do ciclo corretivo, né? Ó, o Bitcoin deixou uma mínima lá em 12 de janeiro de 2015, fez a mínima, depois voltou para retestar aquela mesma região em 17 de agosto do mesmo ano. Bitcoin já no outro ciclo, isso aqui eu já estava no mercado, deixou uma mínima lá em 10 de dezembro de 2018, depois a gente teve aquela situação do crash que aconteceu em março de 2020, Bitcoin voltou para retestar aquela mesma região, né? Lá em 20 de março de 2020, aquela semana em que o Bitcoin chegou a cair 50%, e aí a gente considera essa possibilidade do Bitcoin realizar mais um mergulho aqui, para ele testar novamente essas mínimas do ciclo corretivo, quem sabe ali região de 20 mil dólares, entre 20 e 15 mil dólares, tá? Essa é a leitura que eu faço. E eu já mostrei para vocês que uma vez que o Bitcoin faz o rompimento para baixo dessa média móvel de 20, essa média móvel de 200 do semanal, a coisa tende a ficar assim complicada, a gente tem quedas entre 15% e 30%, a gente já viu que o Bitcoin praticamente confirmou aqui o rompimento da média de 200 do semanal, ele está sofrendo rejeições quando ele testa ela, testou lá em 28 de agosto, o preço foi jogado para baixo, a gente quase chegou a tocar ela novamente aqui nesta semana atual, mas a gente já vê que o Bitcoin está configurando um candle aqui, a gente ainda tem 2 dias e 12 horas para esse candle fechar, mas ele já configura aqui um cenário, ele já deixa uma configuração aqui que não é positiva, né, mostrando para a gente uma nova rejeição aqui no time frame semanal, a níveis de preço acima dos 26.600 dólares, né? E aí, investidores, a gente tem uma narrativa que vai ganhando força, que é a proximidade que nós temos com o halving, né? O halving do Bitcoin vai acontecer aí nesse próximo ano. Eu trouxe até para vocês aqui esse countdown, né? A contagem regressiva, ó, a gente tem 228 dias até o próximo halving, há uma estimativa de que ele aconteça lá por volta de 7 de maio de 2024, e esse é um evento que costuma se refletir muito positivamente no preço do Bitcoin, apesar de eu ter visto algumas pessoas aqui nos comentários, poucos, tá? Mas falando que o halving não tem nada a ver, que isso não afeta o preço do Bitcoin. Como, cara? Como? Olha os dados que a gente vai analisar aqui. Se você está chegando no mercado agora, se você ainda não entendeu essa dinâmica, o que representa o halving, entenda de uma maneira bem simples, tá? Que os mineradores que atuam
na blockchain do Bitcoin, eles ficam resolvendo equações matemáticas a fim de validar as transações e prover segurança para a rede. Em troca desse trabalho, eles recebem bitcoins, eles recebem uma remuneração em bitcoins. E aí, a cada 4 anos, essa remuneração, essa taxa de remuneração, ela é cortada pela metade. A gente pode ver que os mineradores lá no início do Bitcoin em 2009, eles recebiam 50 bitcoins, né, por bloco minerado. E aí, em 2012, essa taxa caiu pela metade, 16 caiu novamente, 20 caiu novamente, e aí em 2024 a gente vai ter essa nova queda. Essa é uma maneira, a gente vai ter um novo corte, né, nessa taxa de remuneração dos mineradores, e essa é uma maneira inteligente que Satoshi Nakamoto encontrou de ir colocando aos poucos os bitcoins, os 21 milhões de bitcoins em circulação, e é claro, oferecer uma recompensa para aqueles operadores, né, que vão atuar dentro da rede do Bitcoin, validando as transações. E esse foi um dos fatores que mais me chamou a atenção quando eu conheci o Bitcoin lá em 2017. Isso aqui foi o que me fez acreditar que o Bitcoin era uma moeda mais valiosa do que qualquer outra que a gente tem no mercado, tá? Essa taxa de inflação previsível e decrescente, né? Isso é muito interessante. E a gente tem aqui um histórico em que todas as vezes que a gente tem um halving, isso se reflete muito positivamente no preço. Entre 1 ano e 1 ano e meio a gente costuma ver o preço do Bitcoin disparando. O primeiro halving aconteceu lá em 28 de novembro de 2012, o Bitcoin estava valendo $14. 1 ano e 1 mês depois, o Bitcoin já estava... Não, 1 ano depois praticamente, né? Ele estava valendo $1.151. Olha o tamanho da valorização. O segundo halving aconteceu em julho de 2016, Bitcoin estava valendo $998. Em dezembro de 2017, quase 1 ano e meio depois, o Bitcoin já estava valendo $20 mil. O terceiro halving aconteceu em 11 de maio de 2020, Bitcoin estava valendo $29.374. E em 10 de novembro de 2021, o Bitcoin fez a sua máxima nesse último ciclo, em $68.790. E aí eu estava vendo por essa análise desse analista, que eu vou mostrar para vocês aqui para dar o crédito do cara, falar o nome dele. Ele nem é brasileiro, mas enfim. Ele também está projetando que o Bitcoin vai atingir lá uma casa dos $150 mil nesse próximo ciclo. Esse cara é o Crypto with Lorenzo, ele publica lá na medium.com. E como a gente pode ver, não há discussão se o halving afeta ou não o preço do Bitcoin. A gente tem aqui o gráfico do Bitcoin, um time frame mensal, e os 3 halvings que aconteceram, certo? E a gente vê, não tem discussão, afeta positivamente o preço do BTC, então em maio a gente vai ter aqui uma nova setinha dessa com o 4º halving acontecendo. Eu acredito que esse vai ser um dos catalisadores mais fortes que vai levar o Bitcoin a romper a barreira dos $100 mil, levar lá 120, quem sabe até aqueles $150 mil, né? Então, quanto mais a gente estiver próximo desse grande evento, um evento muito importante na rede do Bitcoin, melhores serão as nossas expectativas em relação a movimentos interessantes no preço. E, bom, um fator que ainda me chama a atenção, investidores, é a possibilidade, quem sabe, de uma manipulação aí no preço do Bitcoin, uma manipulação de curto para médio prazo, né? A gente tem aqui o número de endereços que possuem mais de 1.000 Bitcoins, que são baleias, né? Imagina quanto vale em dólares 1.000 bitcoins, faz a conta aí. Então é muito dinheiro. E aí a gente vem tendo aqui um comportamento nesses últimos meses, que esse comportamento aqui, ó, veja, ele se assemelha a esse comportamento aqui que a gente teve. Eu já estava no mercado, isso aconteceu lá em 2018, e a gente teve uma grande queda. Na verdade, essa queda aqui foi a queda mais anunciada que eu já vi na história do Bitcoin, tá? Eu me refiro a essa queda aqui, ó. Eu mesmo fiquei de fora quando aconteceu essa queda aqui. Só os mais otimistas amargaram essa queda aqui e passaram calor com esse movimento. Mas o fato é que essa queda veio para quê? Para fazer as baleias acumularem, né? A gente sabe que o mercado cripto ainda é um mercado muito manipulado, e a gente está vendo o Bitcoin agora em um movimento de recuperação nesse ano de 2021, mas a gente já está vendo aquele movimento flat na acumulação das baleias, né? Assim como aconteceu nesse período aqui. E pode ser que a gente tenha, então, quedas no preço do Bitcoin para as baleias acumularem cada vez mais, né? E eu, honestamente, acredito que essa galerinha aqui, BlackRock, Fidelity, Franklin Templeton, Invesco, WisdomTree, VanEck, GlobalX, ARK Invest, Bitwise, esses caras não vão querer pagar caro no Bitcoin. Para nós o Bitcoin tá barato, mas para esses caras eu tenho certeza que tá caro. Então eu acho que a gente ainda pode ter algum movimento de manipulação aí para esses gigantões aqui, ó, que detêm 17,7 trilhões de dólares sob gestão.
jogarem o preço para baixo para eles comprarem mais barato e ganharem ainda mais moral lá com seus clientes, né? E vamos ver o que acontece. Bom, as projeções para curto prazo podem ser... Não são as mais otimistas, mas para o longo prazo, médio e longo prazo aí, a gente vai ver certamente o Bitcoin se valorizando e rompendo aquela máxima dos 69 mil dólares e disparando lá para casa dos 100. Quem viver, verá, certo? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like para fortalecer o canal. Cara, se inscreva para você continuar acompanhando a atualização do nosso conteúdo. Um forte abraço e até a próxima.